Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden lamentou a morte do ex-líder soviético Mikhail Gorbachev, dizendo que ele foi um homem de visão notável. Segundo a agência estatal russa, Gorbachev sofria de uma doença grave. A reportagem é da correspondente em Nova York, Heloísa Vilela. Já passava das 11 horas da noite em Moscou quando as agências de notícias russas confirmaram a morte de Mikhail Gorbachev. Gorbachev fechou com Ronald Reagan um programa de redução de armas nucleares, projeto que continuou defendendo até o fim da vida. As reformas radicais que propôs para abrir e reconstruir o país, conhecidas como Glasnost e Perestroika, levaram à dissolução da União Soviética. O Muro de Berlim caiu em 89. No ano seguinte, Gorbachev ganhou o Prêmio Nobel da Paz pela mudança radical que promoveu nas relações entre o leste e o oeste. Europeus e americanos têm uma visão positiva sobre o político que muitos na Rússia ainda hoje culpam pelo colapso e pelo que chamam de humilhação da União Soviética. Gorbachev fechou um acordo com americanos e alemães para retirar as tropas soviéticas da Alemanha Oriental, mas é acusado de não ter exigido por escrito a promessa de que, em troca, a OTAN não seria expandida para o leste. Gorbachev apoiou a anexação da Crimeia em 2014, mas pediu cessar-fogo e negociação para resolver a guerra na Ucrânia, contrariando o presidente Vladimir Putin, que hoje expressou condolências pela morte do último líder soviético. Como prometido, quem conversa agora com a gente mais uma vez nessa edição do Agora CNN é o William Vac. E por que pedimos mais uma vez a participação de William Vac? Experiência como correspondente internacional. Porque eu estou velho, trabalhei um bocado de tempo lá fora, é por isso, obrigado, vamos em frente. Não, nunca. É a experiência que a gente quer aqui de William Vac, correspondente internacional por muitos anos, inclusive já entrevistou Gorbachev. Foi. Já me contou aqui alguns detalhes dessa conversa com Gorbachev. William, fala um pouquinho dele, porque ele personifica o fim da União Soviética. No momento de guerra na Ucrânia, ele personifica uma oposição de Putin? Não, eu não quero corrigir você. Do meu ponto de vista, ele é um outro símbolo. Ele é o símbolo do Dom Quixote. Ele é o símbolo de quem perde porque tenta reformar o irreformável. Quando eu entrevistei Gorbachev, ele já não era mais presidente da União Soviética. Isso foi no começo da década dos 90. Eu era correspondente em Berlim do jornal Estado de São Paulo e era correspondente em Moscou também. Então eu vivia entre as duas cidades. Eu tinha uma perna na Alemanha e uma perna na Rússia, né, sucessora da União Soviética, e aí fui entrevistar Gorbachev, que é uma figura simpática para nós estrangeiros. Totalmente antipatizado já naquela época pelos ex-cidadãos soviéticos, então russos, que o culparam por aquilo que Putin chama da maior tragédia geopolítica do século passado, que é o desaparecimento do Império Soviético. Gorbachev estava diante de uma missão impossível, que era reformar o irreformável. Fracassou nessa missão. O curioso, e isso é trágico, quando a gente olha o papel da personalidade na história, a capacidade que o indivíduo tem de levar os acontecimentos históricos numa certa direção, Gorbachev enxergava o que vinha. E ele tinha o empenho, através de reformas, de salvar o que a gente sabia que não dava para salvar, que era o monopólio do poder do Partido Comunista, e um sistema econômico de comando e controle totalmente falido e que sucumbe ao peso da própria ineficiência. Gorbachev é uma figura trágica. A mulher dele, Raíssa, ela ocupou as primeiras capas das revistas europeias e americanas naquela época, porque era estranho a gente ver sair da União Soviética, atrás da cortina de ferro, atrás do segredo, atrás da opressão, atrás do comunismo, uma pessoa que irradiava simpatia, leveza. E o Gorbachev, com aquela mancha que ele tinha na testa, que era uma coisa genética, era uma figura atraente. E na minha entrevista com ele, para terminar, que eu acho que eu estou me estendendo muito. Jamais, todo o tempo para você, William. Eu me lembro que eu tinha um gravadorzinho e eu fiz a primeira pergunta para ele e eu olhei para o gravador não estava funcionando. Aí eu, todo tímido, parei a entrevista, falei, presidente, desculpe, o gravador não está funcionando. Ele virou para mim e falou assim,
Bota para funcionar de novo e não se preocupe, porque eu repito tudo direitinho, do mesmo jeito. E que bom que ele contou essa história, que essa história ele já tinha me revelado por trás das câmeras. William Vac, obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente aqui no Agora CNN. Obrigado a você, Carol. Boa noite. Boa noite.